pessoal. Esse é o nosso segundo encontro na disciplina Psicologia da Educação e eu sou a professora Verônica de Mello Sacramento e estou acompanhando vocês ao longo dessa jornada. Essa aula é oferecida pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais para o curso de licenciatura em Pedagogia do primeiro período. Sejam todos bem-vindos. Nessa aula, a abordagem vai ser uma abordagem geral a respeito de alguns aspectos históricos que são relevantes para a nossa disciplina. Então, inicialmente, eu quero falar com vocês a respeito de onde veio todo esse início aí dos conhecimentos. Então, a princípio, os gregos, há cerca de 700 anos antes de Cristo, eles já eram considerados povos mais evoluídos. Isso porque no tratamento, né, humano, desde a antiguidade, eles tinham, de certa forma, alguns tipos de domínios que outros povos não tinham. E nesse período, né, uns 700 anos antes de Cristo, eles eram considerados povos evoluídos, sobretudo porque eles já conseguiam manter o que hoje nós chamamos de cidades. E para que essas cidades fossem, de certa forma, mantidas, para que essas construções fossem feitas, para que territórios fossem conquistados, pessoas também eram conquistadas, das formas mais diversas, incluindo a questão da escravidão. Então, todo esse processo, ele levava as pessoas a pensarem que os gregos eram mais evoluídos. E, sobretudo, em relação a isso, a gente ainda tem a questão de que fazer com que essas cidades, com que esses locais funcionassem de uma maneira correta, havia necessidade de planos relacionados à arquitetura, a essas próprias construções. Haviam questões relacionadas à preocupação com a agricultura, com o desenvolvimento desses territórios. E, por isso, ciências como a física, a geometria e alguns tipos de teorias políticas já começaram a ser desenvolvidas, mesmo em tempos tão antigos. E daí as primeiras tentativas de sistematizar a psicologia. Bom, caminhando um pouco mais aí pela história, as primeiras iniciativas em relação à psicologia, eu já falei no vídeo anterior, em que a palavra psicologia é baseada em duas palavras, a psico, que tem a ver com a alma, e a logia, que é o logos, né, tem a ver com a razão, e isso era a base, era o fundamento para algumas questões, para algumas necessidades que o homem tinha naquele período. Não nós temos que os filósofos pré-socráticos, que são aqueles que antecederam Sócrates, eles preocupavam em definir essa situação humana, essa percepção que o homem tinha em relação ao mundo. E daí apareceram duas correntes gerais, uma que era tida como idealista, que é a que tem a ideia da forma do mundo, e uma outra corrente que era mais tendendo ao materialista, em que é a matéria que forma o mundo, que já é dada pela própria percepção. Bom, porém, o que aconteceu é que com Sócrates, que foi o período de 469 a 399 a.C., é que a psicologia realmente ela ganha uma certa consistência. E aí ele costumava postular que a principal característica humana era a razão, e era a razão que permitia ao homem sobrepor-se aos instintos, que seriam a base da irracionalidade. Assim, saberiam definir, ou pelo menos distinguir, um homem de um animal. A essência humana trata-se aí relacionada à razão. E assim, com Sócrates, abre-se caminhos para a exploração dessa questão da razão. Posteriormente a Sócrates, um discípulo dele, Platão,
nos anos 427, 347 a.C., procurou definir um lugar para essa razão no corpo. E o lugar definido por ele foi a cabeça, em que até então, até hoje, nós entendemos que de uma forma bastante peculiar, de uma forma utilizando o senso comum, que a cabeça é que rege toda a questão racional do ser humano. Posteriormente a Platão, de maneira também bastante resumida, Aristóteles, que foi discípulo do mesmo, ele começou a inovar alguns pensamentos filosóficos que, de alguma maneira, tinham relações com a psicologia. E isso fez com que ocorressem novas definições relativas à alma, às sensações, ao que se sentia, como que se percebia as coisas, a percepção dos prazeres, da razão, da sensação. E daí fazendo com que a psicologia criasse mais corpo, digamos assim. Basicamente, obtinha-se naquele momento questões relacionadas ao idealismo, que é uma procura, uma interpretação, uma unificação da experiência mediante a razão. E também uma linha positivista, que a gente vai ver mais adiante, que limitava-se à experiência imediata, pura, sensível, como já se fizera no empirismo. Sendo assim, a psicologia ela tornou-se cuidadosa e sistematizada. A psicologia que nós temos hoje. E um trecho na leitura sobre o fenômeno psicológico, Bock, em 2006, ele trata que esse fenômeno psicológico do mundo das ideias, dos significados e emoções construído internamente pelo sujeito, é construído internamente pelo sujeito a partir de suas relações sociais, de suas vivências, de sua constituição biológica. É também fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais. Se vocês estiverem lembrados, um pouquinho do trecho aí refere-se também ao que eu falei na última aula sobre a questão em que o corpo e a mente elas são indissociáveis quando se verifica os aspectos psicológicos. E para finalizar, eu quero falar com vocês um trechinho do livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que também consegue de alguma maneira traduzir isso aí que a gente tem visto, que é a questão do importante e bonito do mundo, é isso. Guimarães Rosa afirma que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Então, com isso, eu quero que vocês continuem percebendo que, pelo fato de não estarmos prontos e a psicologia fazer parte de uma das ciências, ela também não está pronta. E, além de não estar pronta, ela é bastante jovem e, portanto, suscetível a diversas mudanças. E, ao longo das próximas aulas, nós vamos verificar alguns dessas teorias relativas à psicologia. Obrigada e até a próxima aula.